TV São Carlos. Olá, está no ar pela sua TV São Carlos, mais uma edição do nosso Checkmate. A você, o meu muito obrigado sempre pela sua audiência. No programa de hoje, eu recebo aqui o nosso convidado, ele que já tem cadeira cativa aqui no Checkmate. Na edição de hoje, eu converso com o vereador José Françoso, ele que é do Rede Sustentabilidade. Vereador, é uma honra tê-lo conosco, seja muito bem-vindo, sempre muito gentil, atendendo aqui o nosso convite. A honra é nossa, quero cumprimentar as pessoas que acompanham o programa Checkmate, um programa que nos enche de orgulho quando somos convidados a comparecer a esse programa. Opa, muito obrigado. Quero cumprimentar você, toda a direção do programa e desejar aí muito sucesso, né, ao longo desse 2018. Muito bem. Vereador, no início aqui da nossa conversa, que o senhor fizesse um balanço aí do seu trabalho, no que foi 2017 e agora para 2018, ainda no começo, o que nós podemos esperar do seu trabalho na Câmara Municipal? 2017 foi um ano bastante atípico na cidade de São Carlos, um ano, na minha avaliação, muito importante, um ano de equilíbrio, né? São Carlos vinha com uma trajetória bastante difícil, não estou dizendo que essa trajetória mudou o rumo, na verdade, porque infelizmente a população ainda não tem esse sentimento. Mas nós, na Câmara Municipal, a gente já percebeu que há uma diferença muito grande do ponto de vista econômico da cidade. A cidade voltou a respirar, voltou a cumprir seus compromissos com os fornecedores, com os servidores, né, com os convênios firmados, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal com a União. São diversos convênios, né? O município voltou a receber recursos que há um tempo estava paralisado, né? Algumas obras referente a esses convênios foram retomadas. Então isso mostra já o início de um processo novo na cidade de São Carlos. 2018 é um ano que a gente espera muita coisa, né? Embora a gente tenha vivido aí dias terríveis com relação, né, à manutenção, ao asseio da cidade, né? A parte de capinação, a parte dos buracos, a questão da limpeza pública como um todo. Nós estamos vivendo também uma dificuldade muito grande na questão do transporte público. Mas acho que toda casa que tem uma condição econômica saudável é possível de ter esperança de dias melhores, né? Como a gente acompanha aí o trabalho da Secretaria Municipal de Fazenda, é um trabalho bastante sério na minha avaliação, no sentido de organizar a casa e de sanear as contas públicas, né? São Carlos hoje volta a ter crédito, volta a ter a CND, a Certidão Negativa de Débito, e isso viabiliza a captação de recursos externos, viabiliza a captação de recursos para investimentos importantíssimos na cidade de São Carlos. Certo. Como o exemplo lá da Vila Prado, né? Na necessidade de fazer ali uma intervenção no trânsito. Esse recurso estava praticamente perdido e é possível hoje São Carlos voltar e receber esse recurso para poder viabilizar essa obra estruturante, né, para poder desafogar o trânsito na região, na grande região da Vila Prado. Muito bem, vereador. Acho que o grande tema hoje na nossa cidade, com certeza, é a questão do transporte público. A Prefeitura de São Carlos, ela fez a intervenção na empresa Suzantur, isso já tem o quê? Cerca de um mês praticamente, e a Prefeitura vem aí arcando com as questões trabalhistas, as pendências trabalhistas, no caso, vem fazendo até um remanejamento de verba, tirando da pasta da comunicação para o transporte coletivo. Eu queria que o senhor fizesse um balanço e qual é o seu posicionamento em relação a essa situação, vereador. O meu posicionamento, eu aproveito a oportunidade desse programa para dizer para a população que, infelizmente, esse problema do transporte público ele será amenizado nesse momento, mas, infelizmente, ele não será resolvido por definitivo. Acho que é importante deixar isso claro para a população, porque a minha opinião a respeito do transporte público, ele só será resolvido o dia que a Prefeitura conseguir, de fato, fazer o processo licitatório. Por que eu digo processo licitatório? Mas ela está agendada para o mês de março agora, né? Está marcado para o dia 7 de março. Isso. Se a Prefeitura conseguir viabilizar o processo licitatório, aí sim
a gente pode falar que nós teremos um transporte público que a cidade de São Carlos merece. Um transporte limpo, um transporte que cumpre horário, um transporte que tem preço justo, um transporte que tem segurança para os passageiros e um transporte que tenha segurança jurídica para a prefeitura e para o prestador de serviço. Né? Por que eu digo isso? Porque um contrato precário, que é esse contrato emergencial, dificilmente vem uma empresa se instalar na cidade com condições de prestar um bom serviço. Por quê? Porque ela um montante muito grande de equipamentos, de ônibus, uma estrutura, uma logística muito grande para você vir se instalar numa cidade para trabalhar 6 meses. Então, dificilmente conseguiremos ter um bom transporte na cidade de São Carlos no regime precário como está a empresa Suzantur, como estava anteriormente a empresa Atenas Paulista. Agora, tanto que existe uma censura na justiça, né, questionando a vinda da Suzantur para São Carlos, né? Na realidade, não é questionando a vinda da empresa Suzantur. A forma como foi feito o processo, exatamente. Né? Naquela ocasião, salvo engano, em junho de 2016, a Prefeitura Municipal de São Carlos fez um processo licitatório, na nossa opinião, fraudulento, porque ele foi feito de portas fechadas. Correto. Né, impediu a participação de um vereador de participar do processo do certame, e o vereador ele tem a obrigação de fiscalizar. Sim. Ele estaria ali para ser testemunha daquele ato público que culminou na contratação da empresa Suzantur. Então, naquela ocasião, nós representamos no Ministério Público. O Ministério Público entendeu que cabia razão a abertura de uma ação civil pública e hoje, tanto a Suzantur quanto as empresas que participaram daquele ato, daquele processo licitatório, a escolha ali das empresas, né, em portas fechadas, respondem tanto para o Ministério Público quanto para a Vara da Fazenda Pública, uma ação promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Agora, vereador, um outro questionamento que se faz também, dias atrás eu estava conversando com uma outra pessoa que é ligada à política aqui da nossa cidade, e ela estava dizendo o seguinte, que como que a Prefeitura vai arcar com questões trabalhistas, né, questões passadas da direção da empresa, sendo que ela assumiu agora dia 23 e 24 de janeiro. Quer dizer, ela não teria que arcar com isso a partir da data que ela fez a intervenção e essa pendência jurídica não teria que ser a direção da empresa que deveria arcar com isso e não a prefeitura com dinheiro público? Na verdade, a prefeitura ela já vinha passando no passado, não muito distante, para as empresas que prestam serviço, um regime de subsídio para as empresas. Certo. Né? No caso, a grande polêmica, né, da saída da Suzantur aí de cena, né? Exatamente. Então, até dezembro de 2016, a prefeitura pagou o subsídio para a empresa Suzantur. Certo. Em janeiro de 2017, veio à tona essa ação civil pública e a promotoria, mais a Vara da Fazenda Pública, determinou a cessão, né, do pagamento do subsídio. Ou seja, o encerramento disso. O encerramento do pagamento do subsídio. A Prefeitura Municipal de São Carlos não tem contrato hoje com a empresa Suzantur. Foi uma coisa, manteve de forma... verbal, um acordo de cavalheiros, algo assim do tipo? Exatamente. O processo ele acabou continuando, a Prefeitura tentou fazer, soltou algumas vezes na praça o edital, ele foi impugnado por outras empresas, por pessoas interessadas em contratar com a Prefeitura. O entendimento dessas pessoas é que o edital tinha problema porque beneficiava A ou B, né? E houve esses questionamentos porque o edital ele não conseguia transmitir as mesmas informações para aqueles que tinham interesse de contratar, gerava dúvida com relação a uma série de questões. Se for entrar no mérito aqui, a gente não consegue... Vai ficar o programa todo aqui. Mas, assim, uma série de questões foram apontadas por aqueles que tinham interesse de contratar com a Prefeitura. Com relação ao pagamento, a Prefeitura, nesse momento, ela criou um crédito adicional, um crédito especial na Prefeitura, porque nunca utilizou-se desse remédio, vamos dizer assim, desse instrumento para poder fazer o pagamento à empresa contra a empresa prestadora de serviço. Todos nós sabemos que a empresa passa por um processo de intervenção por parte da Prefeitura, ou seja, a Prefeitura nomeou o interventor. Correto. Esse interventor tem que fazer a gestão da empresa. A empresa, no ato da sua intervenção, sofreu a interrupção
por uma decisão unilateral dos próprios funcionários que optaram por deixar de prestar serviço a essa empresa. Obviamente, é um compromisso que a empresa tem com os trabalhadores. Os trabalhadores poderiam buscar a justiça e a prefeitura teria que pagar de qualquer forma, de maneira subsidiária. No caso em questão, o município acabou, para poder manter o serviço funcionando, obviamente, volto a dizer, no meu entendimento precário, mas para poder manter o serviço em pleno funcionamento, optou por fazer um repasse, uma subvenção econômica, que no final o interventor tem que realizar um processo de prestação de conta e, se for o caso, a Suzantur terá que devolver esse recurso à municipalidade. Todo esse pagamento vem sendo feito agora, traduzindo uma linguagem mais clara, lá na frente a prefeitura tem o direito... Poderá cobrar da empresa o estorno desses recursos passado como uma forma de subvenção para manter o equilíbrio econômico entre a empresa e seus funcionários. Já que foi feito um remanejamento de verba aí, né, de uma pasta, Sim. no caso do setor da comunicação, para atender a demanda do transporte coletivo da cidade. Isso, foi subtraído das pastas, né, das alíneas orçamentárias, no valor de R$2 milhões da Secretaria Municipal de Comunicação e foi destinado na subvenção econômica, que é uma linha orçamentária criada agora para a empresa Suzantur. A questão do transporte público na cidade. Existe uma corrente aqui que defende, né, a vinda do transporte alternativo. O Uber, isso é fato. Acho que é só questão de tempo, vai estar operando aqui na cidade, né, vereador? O Uber, isso acho que é inevitável. É uma tendência aí das grandes cidades. Agora, quando se fala de mototáxi, de vans, qual é a sua opinião a respeito desse assunto? Olha, o transporte público é o melhor momento para a gente discutir o transporte público e o transporte alternativo. Acho que é muito importante deixar muito claro para a população, para as pessoas que querem debater esse assunto, que o transporte alternativo ele não substitui o transporte público, o transporte coletivo. O ideal seria que tivéssemos apenas o transporte coletivo. Sim. Mas o cidadão ele tem o direito à livre iniciativa, à livre concorrência. Existe hoje instrumentos, esses aplicativos, eles estão aí à disposição de qualquer cidadão. Então o que nós propomos nesse momento foi a abertura de uma comissão de estudos para verificar a forma que será implantado na cidade. Né? Eu apoio a questão do Uber, acho que nós temos que enfrentar isso. É uma tendência. É uma tendência. É inevitável. É inevitável. A cidade precisa discutir esse assunto e buscar uma forma de regulamentar. Muito bem. Existe um interesse grande também, né, contrário, por parte dos taxistas, porque entende que isso atrapalha a atividade dele. Mas nós vivemos num país que possibilita a livre concorrência. E essa livre concorrência, isso você acaba democratizando o serviço também. Democratizando o serviço. O cidadão tem o direito de escolher o serviço que ele quer. Muito bem, nós vamos terminar no próximo bloco esse assunto, pode ser? Perfeito. Muito bem, nós vamos dar uma parada aqui no Checkmate, daqui a pouquinho tem muito mais, aguarde. Qualidade e bom atendimento você encontra na Casa de Carnes Filé de Ouro. Cortes especiais para churrasco, aves, suínos, embutidos, carvão e bebidas em geral. E aos domingos, frango assado e carnes assadas no bafo para o seu almoço. Produtos com total procedência. Casa de Carnes Filé de Ouro, Rua Francisco Marigo, 850, no Jardim Cruzeiro do Sul. Fone 3375-8886. Muito bem, de volta com o nosso Checkmate pela sua TV São Carlos. A você que está chegando agora, meu muito obrigado sempre pela sua audiência. No programa de hoje eu entrevisto o vereador Rosley Françoso. Eu chamo agora esse recadão lá da PagLeve do Mercado Municipal. Mais uma vez, PagLeve Cerealista trazendo algumas novidades para vocês. Acabou de chegar, recém-chegado, leite de coco em pó. É um produto muito bacana. Além do psyllium, para quem faz dietas, que tem problema de funcionamento de intestino, produto muito bacana. Farinha de coco, dá para fazer várias receitas. Tem também o pis, que dá para fazer receita, além de farinha de berinjela, farinha de banana verde, farinha de maracujá, farinha de grão de bico, que são usadas em várias receitas. Além disso, açúcar mascavo, açúcar de coco, xilitol, eritritol, vários tipos de adoçante para quem tem diabetes, para quem só quer fazer dieta, óleo de coco, chás, os mais variados para a sua dieta, cavalinha, hibisco, oliveira, chá verde, chá branco, temos uma linha completa de chás.
semente de chia. Além disso, chegou também as amêndoas saborizadas. São 4 sabores: amêndoa defumada, amêndoa mostarda e mel, tomate seco com queijo e amêndoas caramelizadas, que são as 2. Uma delícia, um produto novo, vale a pena experimentar, são muito saborosas. Para um petisco não tem nada igual. Nem preciso falar das castanhas, nós temos uma linha grande de castanhas, macadâmia, nozes pecan, amêndoas de todos os tipos, farinha, laminada, salgada, crua, e aí vai. Outra coisa bacana, frutas glaciadas. São frutas desidratadas, como se fosse um damasco, uma ameixa, com uma leve camadinha de açúcar em cima. Produto muito gostoso também. Uma outra coisinha que eu queria falar com vocês. Essa é a nossa nova embalagem, como eu mostrei agora algumas. Todas elas já vêm com data de validade certinho, também estão vindo com informações nutricionais. E agora você vai começar a ver isso em outras lojas por aí na cidade. Já tem algumas lojas trabalhando, algumas farmácias vendendo alguns chás. Na cidade e na região vai ser comum. Guarde esse pacotinho. Quando você vê na prateleira, saiba, é produto de qualidade, é produto nosso, pode levar para casa. Venham nos conhecer. Pague Leve Cerealista, Mercado Municipal, box 4445. Pois bem, você ficou com esse recadão lá da Pague Leve do Mercado Municipal, de volta com o nosso convidado. Vereador, apenas fechando a questão do Uber, esse assunto vem sendo debatido no Congresso, no Senado, né? Tem uma pauta a respeito disso também, né? Exato. Essa questão do táxi, do Uber, para que possa regulamentar e, como a gente vinha dizendo, para que o espaço seja democratizado também, né? Exatamente. A Câmara Federal tem um projeto de lei que tramita lá Isso. já há algum tempo. Ela encaminhou para a Câmara Revisora, né, que é o caso o Senado Federal. Isso. O Senado Federal ele fez algumas emendas e quando o Senado Federal faz as emendas, ele devolve para a Câmara Federal. A Câmara Federal agora deve pôr na pauta nos próximos dias aí, nós esperamos, né, a votação para consagrar de fato Sim. esse assunto no país como um todo, né? Então a questão do Uber é uma questão que deve ser regulamentada Sim, sim. pela Câmara Federal. Agora voltando a falar aqui do nosso quintal, que é São Carlos, a questão do transporte alternativo, do que tange a vans e a mototáxi. Como é que é isso daí? Qual é o seu ponto de vista? Então, as vans, eu tenho uma situação bastante complicada. Eu fui procurado recentemente por alguns motoristas de vans e é uma situação que os motoristas de vans não podem regulamentar o seu serviço de vans na cidade de São Carlos, porque existe uma lei que impede, né? Essa lei ela está sendo também discutida. Nós formamos agora essa comissão de estudo, provavelmente devemos debater também a questão das vans. No momento, né, seria importantíssimo ter as vans contribuindo aí com a cidade. Por quê? Porque nós não temos o transporte público. Enquanto não tiver o transporte público de fato prestando um bom serviço à cidade, as vans estão colaborando bastante. Okay. Né? A partir do momento que o transporte público volta a funcionar, eu acho que não tem tanto espaço assim para as vans. Sim. Por quê? Porque o preço do transporte coletivo acaba sendo muito reduzido. Sim. E as vans, inclusive, é necessário regulamentar, porque nós sabemos que as vans estão prestando serviço aí na cidade de forma clandestina também. Não existe uma autorização, não está regulamentado, né? Portanto, eles cobram aí de acordo com o olhar do cliente, né? Nós temos informações que alguns cobram 5, outros cobram 10, outros cobram 3. Então tem uma tabela, né? Uma tabela fixa para isso. É necessário que se faça a regulamentação. Com relação ao mototáxi, eu quero deixar muito claro, sei que os mototaxistas acompanham esse programa, eu não tenho nada contra os mototaxistas, mas eu tenho uma opinião ainda não tão convincente para apoiar o trabalho dos mototaxistas na cidade de São Carlos. Por isso, vou participar e devo fazer parte, inclusive, dessa comissão de estudo, analisando uma série de critérios. Por exemplo, Araraquara possui o mototáxi, né? A gente precisa saber qual é, de fato, a situação do mototáxi na cidade de Araraquara, por exemplo, né? Porque eu vejo São Carlos e acompanho isso, né? Tenho o hábito de, às vezes, visitar algumas pessoas na Santa Casa, e a gente sabe que muita gente acaba ficando hospitalizado na Santa Casa por conta da situação que a cidade de São Carlos se encontra e traz uma série de riscos aos mototaxistas. Mas isso não significa que eu tenha uma opinião já concluída em relação a essa situação. Entendi. Nós vamos fazer o estudo, ouvir novamente os mototaxistas, ver como é que a gente vai
atender essa demanda aqui na cidade de São Carlos. Muito bem, eu chamo agora esse recadão aqui da Pisos Decorações, daqui a pouquinho eu volto com o nosso convidado. Olha, presta atenção nesse recadão maravilhoso para você ligado aqui na TV São Carlos, Pisos Decorações, e ao meu lado aqui o Davi, falando um pouco mais desta novidade aqui em São Carlos. Davi, seja muito bem-vindo. Fala um pouco mais pra gente aí da Pisos Decorações. Cara, Pisos Decorações, a gente é de Porto Ferreira, a gente está agora aqui em São Carlos com a novidade aí, que é os móveis em laca. Que é a pintura em laca. É um novo conceito de pintura, é isso? Exatamente. Que é um móvel que você tem aí para um longo prazo, assim. Você não vai ter dor de cabeça com... Qual é a vida útil desse móvel? Cara, a durabilidade dele é bem maior do que os móveis tradicionais que são de MDF. Nessa pintura a durabilidade dele é bem maior do que o comum. Não tem o perigo de com o tempo estar descascando, nada, né? Não, você pode ficar tranquilo. Qualquer probleminha pode trazer aqui que a gente troca também quanto a isso. O manuseio também é fácil, é leve, é prático, é eficiente. É moda agora. É moda, é o que está estourando. E além dessa novidade que você tem aqui na loja, opções para presente. Eu quero presentear, mas não quero gastar muito. O que você tem de bacana aqui? Kit difusor de ambiente. É o nosso carro-chefe aqui. A gente tem aí os vidrinhos, as bandejinhas. Agora a gente tá entrando também com a linha aí também de... na linha não, na verdade assim, dentro com flores também, sabe? Flores também. Flores também. O pessoal tem uma procura muito grande de flores. No caso você está trabalhando também com arranjo para festa, como é que é? Exatamente, a gente tá entrando com arranjo agora também, que essa parte de festa, tudo pessoal que faz decoração de festa. E você tem uma linha enorme aqui de puffs também, né? Abajur, enfim, tudo aquilo que é para decoração, para todos os gostos, todas as classes você tem. Tem, para todos os gostos, todas as classes, desde o bandinho até o top. Legal, a questão do pagamento, como é que é? 3 vezes sem juros no cartão, nesse preço da nossa etiqueta, sem juros nenhum. E a gente tá com uma promoçãozinha também legal aí, que se for no dinheirinho à vista, aí a gente consegue um descontão top de linha. Ah, é? Isso é segredo? Segredinho, só quando chegar aqui. O atendimento aqui na loja de segunda a sexta? Das 9 até as 6h30 e de sábado das 9 até as 14 horas. O endereço e o telefone? Avenida Doutor Teixeira de Barros, 513. Muito bem, então vem para cá, Pisos Decorações, agora em São Carlos, a tradição de Porto Ferreira, aqui na Vila Prado. Pois bem, seguindo aqui com o nosso convidado, o Roseli Françoso, vereador, nós fechamos esse assunto do transporte alternativo. A minha preocupação é a seguinte, a minha observação na verdade, São Carlos você não tem vias expressas, aqui grandes avenidas. Como é que você vai comportar essa turma toda? Uber, mototaxista, vans, como é que fica isso daí? O ônibus, táxi, enfim, olha, é uma observação normal. É uma observação bastante importante. Nós temos uma carência aqui na cidade de São Carlos, que inclusive é um instrumento obrigatório para todos os municípios que possuem mais de 50 mil habitantes, que é o plano de mobilidade urbana. Justamente. Esse plano de mobilidade urbana, ele visa de fato definir, né, estruturar a cidade com avenidas, com calçadas apropriadas, porque nós temos, não é só o veículo que nós temos que olhar, nós temos que olhar para o cidadão. O cidadão ele tem que ter, né, uma boa calçada para trafegar, nós temos que ter espaço para os cadeirantes, nós temos que ter uma cidade bem sinalizada, apropriada para os deficientes visual, né, para o ciclista. Então é o conjunto todo que tem que ser analisado. Muito bem lembrado. É óbvio que a cidade de São Carlos tem problemas estruturais e é um outro desafio que nós temos que ter nesse mandato. Só para citar um exemplo aqui da minha observação, por exemplo, a Avenida Salum. A Salum do jeito que está hoje, não tem como no futuro você colocar mototáxi ali, vans para circular. A Salum é tão preocupante, ela é tão preocupante que nós já discutimos esse tema logo no início desse segundo mandato, no início da legislatura, com relação a uma alteração que a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito pretendia fazer naquela região da Vila Prado, que provavelmente atenderia a Salum também, que é a instalação dos estacionamentos rotativos. Eu não sei se o estacionamento rotativo resolveria o problema, porque nós temos que discutir isso. Na cidade ela precisa ter um sistema binário, né, para poder ter as vias que têm maior fluidez. Sim. Nós temos que ter, infelizmente, nós temos um problema muito sério em São Carlos. São Carlos tem, do ponto de vista ambiental, um número de nascentes muito grande. E é muito importante isso, mas isso acaba emperrando, acaba atrapalhando no sentido de viabilizar algumas obras estruturantes. Haja visto a situação que nós estamos vivendo aqui na Trabalhador São Carlense, né, um impedimento, na verdade, de prosseguir com essa marginal que ligaria provavelmente até a Educativa, até a Tapete São Carlos, e que daria ligação lá em cima a Germano Fer, a Educativa. Então, eu penso que São Carlos precisa desse plano de mobilidade urbana para poder desenvolver. Pra você ter uma ideia, eu estou propondo na Câmara Municipal
nós já fizemos a proposta, deve estar votando nas próximas sessões, o impedimento de você ocupar as margens da rodovia num perímetro de até 15 metros. Por quê? Eu quero deixar garantido, né, para os novos loteadores que se construam as margens das rodovias estaduais, as marginais, sim, entendeu? As avenidas perimetrais, para poder dar também. acesso e segurança aos cidadãos. Que é uma tendência nas grandes cidades, você vê muito isso agora. A gente vai para São Paulo, passa aqui em Limeira, Rio Claro, Campinas, todas essas cidades, né, Vinhedo, todas essas cidades possuem nas margens das rodovias marginais uma garantia. São Carlos, ao longo da rodovia Washington Luiz, ela foi toda ocupada, hoje tem uma dificuldade tremenda. E muitos são carlenses, infelizmente, acabam se envolvendo em acidente nesse trajeto que nós temos, que margeia a cidade através da rodovia Washington Luiz, SP-310. Muito bem, vereador, então acho que eu tenho um pouco mais de tempo ainda nesse bloco. O senhor está fazendo parte de alguma comissão? Conta pra gente o seu trabalho a respeito disso. Sim, eu estou em duas comissões. Duas comissões. Eu estou na comissão de Economia, Orçamento e Finanças, juntamente com o vereador João Miller e o vereador Moisés. É uma comissão extremamente importante do ponto de vista de mérito, do ponto de vista de legalidade, do ponto de vista econômico. E a outra comissão qual é? Na comissão de Relação de Trabalho, né? Relação de Trabalho, Direitos Humanos e Defesa do Consumidor. É uma comissão importante, mas que nem todos os processos passam por ela, apenas aquelas matérias que diz respeito, né, a esses temas, né, de relação de trabalho. Já não é um trabalho tão complexo assim, desculpa interromper. Não é tão complexo, é uma comissão mais tranquila, né? Sim. Essa comissão é composta pelo vereador Edson Ferreira e pelo vereador Moisés Nazarini também. Muito bem. Eu chamo agora esse recadão lá da S Dedizadora aqui no Checkmate. Muito bem, para você ligado aqui na programação da TV São Carlos, eu falo agora da AS Controle Ambiental, que trabalha no combate a pragas urbanas, ratos, pombos, baratas. E hoje nós vamos falar de um assunto especial. E aqui do meu lado, o Alex da AS. Alex, tudo bem? Tranquilo? Como vai? Tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Alex, eu queria que você falasse aqui aos amigos da TV São Carlos esse controle que você faz também no tocante aos escorpiões. Como é que é feito o trabalho, Alex? O principal foco que a gente faz é ir no local que apareceu, fazer uma avaliação da residência ou do local, né, investigando o porquê desse animal peçonhento apareceu na casa. A principal fonte de energia dele, de consumo de alimento, é a barata. Por exemplo, digamos assim, que é o filé mignon nosso, é a barata para o escorpião. Então, um local que tenha uma grande aparência de baratas pode ser um grande foco de escorpião. A gente vai no local, avalia qual que é o problema e fazemos um orçamento sem compromisso. Agora, se a pessoa tem uma certa urgência na execução do trabalho, você já faz o orçamento e dependendo já tem como fazer o trabalho. Sim, claro, a gente já vai até com material para fazer o controle. Só tem uma carência no caso de ausência, que a pessoa tem que ficar aí fora de casa durante 5 horas. Sim. Todos os produtos que utilizamos, eles são registrados em área urbana e o fabricante do produto nos pede essa carência. E qual é a validade desse trabalho todo aí que a S faz aí? Na maioria dos insetos, a gente dá um ano de assistência técnica. Garantia é difícil falar porque é impossível você falar que durante um ano não vai aparecer nada. Entendi. Assim, que pode entrar por portas, depende do local, mas para escorpiões nós damos uma assistência técnica de 6 meses. Além desse trabalho todo aí que a S faz, não só no tocante hoje, nós focamos um assunto bacana aqui, a questão do escorpião, mas também a questão de pombos também, ratos, cupins, né, Alex? Sim, a gente trabalha no controle de cupins, fazendo descupinização tanto de solo como de madeira seca. A de madeira seca é o mais comum que a gente conhece, né, que é em forros de madeira, né, começa a cair aquelas bolinhas, né, bem característico, né. Desatizações, né, que a maioria das vezes que tiver algum terreno do lado que for fazer uma capina ou qualquer coisa assim, acaba aparecendo e quase certeza que acaba entrando em alguma casa vizinha. Baratas aparecem em todos os lugares praticamente. Né? E a S atende você que tem a sua empresa, você tem o seu comércio, a sua residência, liga para cá, o telefone, endereço, Alex, diz pra gente. Rua Episcopal 844, telefone 3376-1030. E a questão do pagamento facilitado, com certeza. Super facilitado, é só combinar. A parte de pagamento que não seja esse o problema de solucionar o problema das pragas. Muito bem, vem para cá então esse controle ambiental aqui na sua TV São Carlos. De volta com o nosso convidado, o vereador. É o seguinte, o senhor recebeu algum convite para, enfim, estar à frente da pasta da educação? Como é que está isso daí ou é só boataria? Eu tive uma conversa com o prefeito no dia 12 de janeiro,
uma conversa informal, né, uma conversa em que ele andou, na verdade, sondando a possibilidade de contribuirmos com o governo no âmbito da educação municipal. Eu estou vereador, acredito eu, que pelo trabalho que a gente desenvolveu na educação no período de 2007 a 2012, né? Ou melhor, 2005 a 2012, porque em 2005 eu assumi a divisão de manutenção escolar da Secretaria Municipal de Educação. Posteriormente, eu tive a oportunidade de trabalhar na divisão de suprimento da Secretaria Municipal de Educação. E na divisão de suprimento eu tinha uma funcionária, uma servidora pública, que era muito boa, ou melhor, no departamento administrativo e financeiro tinha uma pessoa que entendia muito de orçamento. E a gente tudo que a gente fazia conjuntamente. E eu acabei adquirindo uma experiência muito grande na parte de orçamento municipal também, em especial no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. Posteriormente, em 2007, o professor Newton Lima Neto me deu a oportunidade de ser o diretor financeiro da Secretaria Municipal de Educação. E eu entendi aquilo que era uma coisa provisória até terminar o mandato, porque foi um acidente, na verdade, em razão da pessoa que estava anterior a mim. O marido teve uma intercorrência, ela precisou se mudar da cidade e eu fui ali para fazer um quebra-galho, sabe? E naquela ocasião, o professor Oswaldo Barba ganhou a eleição, me convidou para me manter no cargo de diretor administrativo financeiro. E lá nós ficamos, e com o professor Oswaldo Barba, ele deu uma oportunidade muito grande para a gente de fazer uma série de coisas boas pela educação. Para você ter uma ideia, nesse período, Rodecir, eu estive diversas vezes em Brasília e eu sou responsável pela captação de recursos para a construção de pelo menos 13 escolas no município de São Carlos. Eu fui o responsável para trazer uma série de investimentos, aquisição de ônibus para transportar os alunos com necessidades especiais. Eu tive a oportunidade de reformar 90% das escolas do município de São Carlos. Nós compramos louças digitais, nós construímos escolas do futuro, cobrimos todas as quadras poliesportivas das escolas, nós comprávamos uniformes escolares com preço justo, né, junto ao governo federal, uma ata de registro de preço. Sim. Então eu gosto muito da educação, gosto mesmo, não tenho problema de falar. Eu acho que eu poderia contribuir muito com a educação de São Carlos. Mas eu fui eleito para ser vereador. Sim. Então eu cumpro meu mandato na Câmara Municipal. Essa conversa que nós tivemos com o prefeito, ela foi inconclusiva, a gente não tem nada definido. Esse convite existiu mesmo? Esse convite ele existiu, né, mas não teve uma conclusão final. Acredito eu que o prefeito tem a equipe dele montada, ele deve ter suas dificuldades para fazer alteração no seu quadro de servidores, né, mas eu sinceramente torço muito que se ele fizer alguma mudança, que faça uma mudança com uma pessoa que realmente respire o ar da cidade de São Carlos. Agora, o teu partido, enfim, ele está junto com o governo, vota a favor, vota contra, enfim, tem alguma definição? Como é que está o teu partido? O meu partido, aqui na cidade? O meu partido ele não está junto com o governo, mas ele está junto com a cidade. Aquilo que é bom para a cidade, nós estamos votando juntamente, e aquilo que é ruim, nós votamos contrário. Muito bem. Nós tivemos diversos posicionamentos contrários já, e tivemos muitos posicionamentos favoráveis ao governo, favorável à cidade de São Carlos. É uma postura totalmente imparcial, né? É necessário, né? A população que nos elegeu, ela sabe muito bem e vai nos cobrar se a gente errar. Tá. Então nós temos o hábito de sempre estar ouvindo a população antes de votar. Muitas vezes a gente não consegue ouvir, porque são projetos de urgência, mas nós temos que ter sanidade suficiente para poder optar e poder analisar se aquele projeto é bom ou não para a cidade de São Carlos. Ô, vereador, eu queria que o senhor falasse a respeito do projeto Provim. De fato, na prática, o que representa isso? Para quem não tem o devido conhecimento, o Provim, que é isso na prática, vereador? O Provim é um programa que chama Programa Vida Melhor. O Programa Vida Melhor, ele atende 540 crianças hoje das regiões mais pobres da cidade de São Carlos. Cidade de Araci, São Carlos 8, né? Inclusive tem uma sede lá, o Dom Luciano, que atende um número também bastante expressivo nessa sede do Dom Luciano, lá no Jardim, no São Carlos 8, no loteamento social Dom Constantini Amistalden. Esse projeto, ele trabalha a formação das crianças no contraturno escolar, ou seja, quando a criança está na escola de manhã,
nós temos uma turma, aquela turma que estuda no período da tarde, estudando, fazendo o programa Provim no Salesiano São Carlos. Né? E no contraturno escolar, quando ela está à tarde na escola, de manhã ela está no Salesiano. Então, ou seja, a criança tem uma educação de tempo integral, com todo o cuidado necessário, com toda a formação necessária, por profissionais contratados pelo Salesiano São Carlos. É um programa maravilhoso. O município já foi premiado na época do professor Newton Lima Neto como prefeito amigo da criança. Por quê? Porque você garante tanto a questão da segurança, a questão da educação, a questão da alimentação, a questão dos cuidados, da higiene e até a questão espiritual. Muito bem. Agora, o senhor vem trabalhando também na questão da segurança aqui do município, né, através de emendas parlamentares, né? Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho da Guarda Municipal. Isso. Em especial nesse período, né, o comandante Michel e o coronel Samir, eles têm se empenhado muito para melhorar a questão da segurança. A gente entende que eles têm lá suas dificuldades, né, tem um número de efetivo muito reduzido, mas existe um empenho muito grande por parte dessas duas pessoas e de toda a corporação para ter uma melhoria. Na gestão do prefeito Paulo Otomani, eu já contribuí bastante para poder viabilizar o canil da Guarda Municipal. Eu comprei todos os equipamentos para poder dar a formação, dar a qualificação, dar a instrução, né, poder dar segurança para os guardas que preparavam ali os cães farejadores para o canil da Guarda Municipal. Nessa gestão, eu me comprometi com a Guarda Municipal e destinei recursos para a compra de um veículo. Nós compramos uma Dancer com toda separada lá, certinho para garantir a segurança dos guardas também, mas para transportar os cães farejadores nas ações de segurança no município de São Carlos. Muito bem, esse veículo já foi entregue, né? Esse veículo ele chegou na cidade de São Carlos, ele está nesse momento sendo equipado, né? Precisa colocar o giroflex, fazer toda a parte de demarcação, de acessórios, essas coisas todas, né? Então, mas eu acho que tão logo a gente consegue. E uma notícia boa também que nós temos da Guarda Municipal é que a Guarda também já recebeu 10 veículos, 10 veículos para poder fazer a segurança escolar. Então isso muito nos agrada, porque são 10 sandeiros, são veículos novos, a Guarda não vinha tendo investimento dessa forma desde o seu nascedouro, e nesse momento a Guarda recebe aí motocicleta, recebe essas 10 sandeiros que vai fazer o transporte, a segurança escolar, a guarda escolar, a ronda escolar, e esse veículo também para os cães farejadores, para a Guarda Municipal ajudar tanto a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária e até a Polícia Federal, como a cidade de Rio Claro faz. Sim, num todo, né? Agora, falando a respeito do tema da saúde, eu estava verificando aí em alguns órgãos de imprensa da cidade, a Comissão da Saúde, só não faz parte, né? Eu acompanho muito próximo, mas não faço parte. O Lucão vem fazendo parte, né? Sim. O vereador Lucão Fernandes e tal. Vem cobrando do prefeito Ayrton Garcia a reabertura da UPA lá do Santa Felícia. E essa novela aí, quando é que vai ter fim isso daí, vereador? Essa questão das UPAs aqui na cidade, o AME, enfim, a saúde pública, que também, é claro que agora o grande tema é o transporte público, nós já abordamos aqui no programa. Mas a saúde também tem as suas deficiências, né? Na verdade, a saúde pública é um dos temas mais debatidos na cidade. Sim, com certeza. O transporte público apenas superou a saúde porque virou um caos. Isso. Né? Muito grande. Mas a saúde, há exatamente 6, 7 meses atrás, nós vivemos uma situação muito precária na cidade também. Né? Diversas mortes lá na Santa Casa, em especial na maternidade, né? De mães que foram lá para saírem de lá comemorando, e infelizmente algumas saíram mortas, né? Crianças, infelizmente, né? Tivemos aí essas notícias muito tristes. Mas eu tenho uma esperança grande na saúde de São Carlos, né? Nós temos aí o Hospital Escola, que agora já possui aí 54 leitos para atender a população. Óbvio que isso ainda não é a totalidade, há um plano para até 2019 os 220 leitos estarem à disposição da população, então isso vai ajudar. Nós temos o AME, que infelizmente ainda não foi inaugurado, mas é um caso concreto, eu acho que ele já tem uma OS, já está selecionando as pessoas, então logo deve ser entregue à população, isso vai melhorar bastante. O processo de contratação de médico, nós fechamos o assunto, como é que está isso daí? Contratação de médico já teve chamamento público, teve concurso público,
teve processo seletivo. É um artigo de luxo médico na cidade de São Carlos, acho que no Brasil inteiro. Sim. Infelizmente. Então eu penso que a prefeitura tem que fazer uma proposta mais atrativa, melhorar os salários para tentar trazer os médicos que estão aí trabalhando em outros municípios. Que também é um sacerdócio nessa profissão. Exatamente, é um sacerdócio. Nós temos grande admiração por isso, da valorização, da majoração do salário para ser mais atrativo. Muito bem, nós vamos a mais uma parada aqui no Checkmate, daqui a pouquinho tem muito mais, aguarde. Se você não abre mão de cuidar de sua saúde fazendo aquela dieta de forma tranquila e saudável, então corra para a Pague Leve do Mercado Municipal. Lá você encontra chia, hibisco, quinoa, xilitol, eritritol e adoçantes vegano. Sem contar o atendimento e as condições de pagamento, onde você paga suas compras com os cartões de débito e crédito. Cerealista Pague Leve do Mercado Municipal, box 44 e 45, fone 3371-1100. TV São Carlos. De volta com o último bloco aqui do Checkmate, desta feita, falando com o vereador José Fernando Souza. Eu chamo agora esse recadão lá da Casa de Carnes Filé de Ouro. Pois bem, final de semana chegando, aquele almoço entre família ou até mesmo aquele churrasco entre amigos, está sem opção, não sabe onde comprar, você quer atendimento, qualidade, bom preço? Vem pra cá, Casa de Carnes Filé de Ouro, atendendo você também nos finais de semana. E por falar no final de semana, aqui você tem toda a linha de carnes assadas no bafo, carnes bovinas, suínas, aves, aquele frango assado com recheio, ou se preferir sem recheio, tem toda a linha de carvões aí para o seu final de semana, bebidas em geral, temperos, tem queijo, pão de alho, enfim, tudo isso para você ter total garantia, total comodidade, tanto no seu almoço de família, como também para o seu churrasco no final de semana. Ah, e tem um outro detalhe também. Aqui na Casa de Carnes Filé de Ouro, você paga as suas compras usando o cartão de crédito, todas as bandeiras eles aceitam, e também você pode utilizar o seu vale alimentação aqui na Casa de Carnes Filé de Ouro. Qualidade, procedência, carne macia, enfim, vem para cá. Casa de Carnes Filé de Ouro, atendendo você pelo telefone, o 3375-8886, ou aqui na rua Francisco Marigo, 850, no Jardim Cruzeiro do Sul. Casa de Carnes Filé de Ouro. Pois bem, voltando com o nosso convidado, vereador, falando a respeito ainda de alguns temas aqui, a questão da nova rodoviária, alguma novidade sobre isso, vereador? Eu tive a oportunidade de participar essa semana de uma reunião lá no Paço Municipal, na Prefeitura, né? E onde nós tivemos a oportunidade de conhecer um grande projeto, um projeto maravilhoso, que se der certo, né, segundo informações lá dos responsáveis pela Prefeitura, representantes do prefeito, deve ser uma parceria pública-privada para a construção, o município não vai desembolsar recursos para isso, e a empresa que fizer o serviço, depois ela explora o serviço ali, por um período, né? Deve ter um processo licitatório para a escolha desse parceiro público-privado. Mas já existe uma estimativa orçamentária disso, do projeto? Então, não há necessidade de ter essa previsão orçamentária, porque é uma parceria pública-privada financiada pelo cara que vai construir. Então, existe uma estimativa de quanto vai custar o projeto. Eu não saberia te dizer aqui agora, porque o que eles apresentaram para a gente lá foi um projeto básico. E tem um projeto bem definido. Tanto é que ali, na verdade, não trata-se apenas de um projeto da rodoviária. Ali deve ter uma vila, não sei quantos apartamentos, tem um conjunto de lojas. Negócio muito interessante mesmo. Então, os investimentos, se eu não me engano, que é da região ali de Goiás, Goiânia, né, que teve aí apresentando esse projeto para a gente. É muito bacana. E eu acho que vai contribuir muito com a questão da mobilidade urbana, o tema que nós estamos discutindo aqui agora. Sim. Você deve tirar esses ônibus todos que entram aí na Avenida São Carlos, entope toda a avenida, aqui o cruzamento da Catânia ali, próximo à rodoviária Alexandrina. É uma muvuca ali em alguns períodos, principalmente no período de pico, né? Ao meio-dia, 5 da tarde, 6 da tarde, você não consegue chegar, para chegar até o cemitério é um calvário também, sim, né? É um caos. É uma situação difícil para você conseguir chegar. Então eu penso que um projeto como esse vai ser interessante. E o prédio da rodoviária, segundo informações que nos foram reveladas lá também, deve ser um dos terminais de integração do município de São Carlos.
Obviamente, outros, é muito grande aquilo ali, né? Deve ser utilizado para outros equipamentos públicos também. Sei. Mas será um terminal de integração, Isso no tocante do transporte público da cidade. Transporte público coletivo. Muito Seria bem. ali um transporte público, um terminal de integração. Teria outro no Santa Felícia, outro na Vila Prado e, salvo engano, outro na região ali da Vila Néria. Aí sim, você está projetando São Carlos para daqui 20 anos, 30 anos, exatamente. pensando como metrópole. É porque... Não somente pensando na questão da troca da empresa de ônibus, porque trocar a empresa de ônibus só é enxugar gelo. É enxugar gelo, tem que pensar no todo, né? Exatamente. Isso aí, você consegue ter a manutenção da tarifa com preço mais justo, você consegue ter mais agilidade, menos tempo dentro do ônibus, mais celeridade. Sim. Então eu penso que é um negócio bastante interessante para a cidade de São Carlos, estruturante, né, e que vai beneficiar aqueles que utilizam o transporte público na cidade. Muito bem, nós estamos aqui no último bloco. Vereador, esse ano é o ano de eleições, né? Como dizia um ex-patrão meu, é o ano do milagre. Né? Espero que seja do milagre, né? Porque... Escuta, você vai ser candidato ou não? Você é candidato ou enfim? Na verdade, o meu partido é um partido novo que nasceu em setembro de 2015. Né? Eu fui o primeiro vereador que acabei me filiando nesse partido. Depois, juntamente comigo, no estado de São Paulo, tivemos mais 55 vereadores. Nós temos uma candidata à presidência da República, que é a ex-senadora do Acre, Marina Silva, ex-candidata também à presidência da República já. Né? Tem um legado de 25 milhões de votos, né? E nós precisamos crescer, o partido precisa se desenvolver, precisa ter representações. Precisamos dar apoio a caso Marina seja eleita, nós vamos dar apoio a ela, né, no estado de São Paulo, no Congresso Nacional. Para isso nós vamos ter um candidato daqui de São Carlos a deputado federal. É um jovem de 20 e poucos anos, é o braço direito hoje da Marina, com grandes chances de ser eleito, que é o José Gustavo Fávaro. Morou a vida inteira ali na Vila Isabel, o pai dele mora no Jardim Ipanema, e ele hoje nos representa no país. Né? Ele é o nosso porta-voz nacional. E ele vem trabalhando junto com a gente na possibilidade da gente ter uma candidatura aqui no município. Né? Nós temos diversos filiados. Normalmente essa candidatura nasce do partido, não é uma candidatura do Roselei, por exemplo. Né? Então, se todos os membros do partido chegar num consenso que nós temos que ter uma candidatura, provavelmente nós teremos um nome. Necessariamente não precisa ser o meu, né? Até porque deve ter um consenso. Pode ser outra pessoa, né? Mas o carro-chefe gira em torno do seu nome. Hoje aqui a legenda na cidade hoje, né? Existe um respeito muito grande. O Roberto, que é meu assessor, é o porta-voz municipal, junto com a Patrícia, que também é porta-voz municipal. E nós temos sim, né, o nosso nome está à disposição do partido para uma possível candidatura a deputado estadual. Agora, existe também a possibilidade do partido estar trabalhando em cima de alguma aliança? Como é que está isso daí? É muito cedo para falar sobre isso. O partido vem conversando sim com diversos partidos, posso até citar alguns aqui, no âmbito federal, até porque nós tivemos uma reunião. E também estadual, né? Por que não? Mas no âmbito federal, a Marina Silva, como é candidata à presidência, muito bem. Existe, na verdade, um conjunto de partidos que tem procurado. Né? Então, a rede tem conversado com o PPL, tem conversado com o PSB, né? Que o PSB já foi parceiro, na verdade, na legislatura passada. Tem conversado com o PPL. O episódio do Eduardo Campos, né? Eduardo Campos. Veio a falecer, né? Exatamente. Então tem conversado também com o PPL, tem conversado com o PR, tem conversado com diversos partidos, né, que, em especial, tem um partido novo, que é o Podemos, também tem conversado com a rede, a Cláudia Abreu, se eu não me engano. Renata Abreu ou Cláudia Abreu? Eu sempre confundo as duas. Né? Cláudia Abreu é atriz de TV, né? No caso, acho que é Renata Abreu, né? Não, tem as duas. Tem uma que foi ministra da Agricultura, né, no governo... Cátia Abreu. Lá de Goiás. Então Abreu. Tem a Renata Abreu também. Que ela era do PMDB, né? Eu acho que a Renata... Da bancada ruralista. Eu acho que a Renata Abreu, do Podemos, tem conversado bastante com a Rede de Sustentabilidade do âmbito federal. No município de São Carlos, nosso mandato tem atuado junto com outros 6 vereadores, né? Outros 5 vereadores, na verdade. Nós temos lá o Sérgio Rocha, o Malabim do PTB, nós temos o Dimitri do PDT e nós temos também a Cidinha do Oncológico e o Roberto More Roda, que é do PSDB. Nós temos nos reunidos, nós temos tido posições muito acentuadas, muito em comum na Câmara Municipal, né? Em razão dos projetos que nós temos votado.
Agora, falando a respeito aí do tema nacional, eleições, a Marina Silva, que é o grande nome aí do teu partido, como é que ficaria essa conjuntura aí com o Lula e sem o Lula? A Marina com o Lula, ela enfraquece um pouco, e sem o Lula, ela fica muito mais robustecida a candidatura? Como é que você analisa esses dois contextos? Exatamente. O país, nesse momento, acho que está procurando, na verdade, encontrar o nome, né? Nós sabemos que o Lula tem um capital político muito grande, Sim. reconhecido por toda a sociedade, né? As últimas pesquisas aí apontavam ele com em torno de 30 e poucos por cento. A Marina, ela aparece bem em todos os cenários, ela disputando ali a segunda vaga juntamente com o Bolsonaro. Agora, com a retirada, né? Se o Lula, nas pesquisas que aparecem sem o nome do Lula, a Marina tem um crescimento significativo. Em alguns estados, inclusive, aí, ultrapassando as intenções de voto em relação ao Bolsonaro. Mas eu acho que tem muita água para rolar até as eleições. Vão surgir nomes novos. O Bolsonaro, ele, no meio do caminho, não vai ficando aí, não vai perdendo espaço? Eu acredito que ele não se mantém, porque ele tem uma posição muito radical, né? Eu tive a oportunidade de conviver com ele pelo menos uma semana, e é uma pessoa assim difícil de se relacionar. Muito, muito difícil. Eu não vou usar outros termos, né? Até para que a população tenha a oportunidade de conhecer o Bolsonaro. Sei. Mas eu vivi com ele uma semana em Brasília e ele teve um comportamento muito enérgico com as pessoas, com os estagiários que estavam ali. E isso me dá um certo temor. Então, nessa corrida presencial, como o pessoal costuma dizer no futebol, seria um cavalo paraguaio? Acho que nós vamos ter, porque... Com o devido respeito, é claro. Eu acho que a população hoje não quer falar em política. Infelizmente, é uma descrença geral, né? Muitos políticos aí tiveram nomes envolvidos nessa lama toda. Verdade. Isso traz um desgaste geral para toda a cidade, para todo o país, né? As pessoas não querem saber. Mas sem a política, as coisas, sem escolher um político, as coisas pioram. Então, porque acaba fortalecendo o sistema que já está implantado. Eu até coloquei na minha pauta aqui, desculpa interrompê-lo para não perder o raciocínio, pegando o gancho aí no teu pensamento. Hoje, dá vergonha ser político? Eu não tenho vergonha de ser político, eu tenho orgulho de ser político porque eu sei o meu papel. Muito bem. Eu sei meu papel, eu sou cobrado, em especial pelos meus pais, sempre que tenho oportunidades, me ligam, falam, olha, cuidado, a política é um negócio traiçoeiro, então toma cuidado. Então eu tenho boas referências e procuro honrar cada voto que eu tive, né? Sempre que eu tenho oportunidade, prestar conta para as pessoas daquilo que a gente faz. Então eu tenho orgulho porque eu sei que a gente faz a diferença na Câmara Municipal e poderemos fazer a diferença no governo do Estado ou na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O vereador, meu tempo está se esgotando, eu ficaria com você mais umas 2 horas aqui falando de política, né? Mas eu tenho que encerrar aqui o programa, eu queria que você deixasse uma mensagem para os amigos da TV São Carlos. A mensagem é que a gente tenha de fato esperança, que a gente não perca a esperança jamais. Esse ano é um ano atípico, é um ano de carnaval, é um ano de Copa do Mundo, é um ano que muitas coisas virão. Mas não percam a atenção àquilo que realmente muda a vida das pessoas. Ouça, participe dos programas eleitorais, ouça a proposta, não se convença com aqueles que vendem facilidades, porque as facilidades nós estamos sofrendo as consequências aqui em São Carlos, nós sofremos as consequências no estado de São Paulo e no Brasil. Então, acho que a atenção às pessoas, olhe no olho do seu candidato, procura conhecer a sua vida regressa, e saiba escolher corretamente aqueles que vão representar o nosso país. Porque quem governa não governa para esse momento, a gente governa para aqueles que virão. Então as pessoas têm que ter condições de pensar, de planejar, de organizar e de pensar na coletividade, jamais no interesse próprio, no interesse particular ou no interesse de grupos. Pense naquelas pessoas que pensem na coletividade. Vereador, muito obrigado pela sua presença, o convite fica aberto aqui para outras ocasiões, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado, hein? Muito bem, obrigado a você também pela sua audiência, o convite fica aberto para o nosso programa, um forte abraço, até semana que vem.